Sejam bem-vindos ao Liga 433, o programa que testa os conhecimentos futebolísticos dos portugueses e que vai levar o vencedor à final da Liga dos Campeões. Vou estar aqui na nossa Bola TV de segunda a sexta-feira à noite e até encontrarmos o vencedor desta Liga 433. Mas, para este programa de estreia, reservei para si 2 convidados especiais. Vou dar-lhe algumas dicas para ver se descobre quem é que vai estar na nossa companhia. Então vamos lá. Antes bastava 1, depois passaram a ser 3, 4 e em alguns jogos 6. Com bandeirinhas, fiscais, com assistentes, fizeram centenas de jogos. Mais de 350 o mais velho, mais de 800 o mais novo. Lisboa juntou-os e nela tornaram-se amigos para a vida. Hoje assistem no sofá à chegada de mais olhos que vejam com exatidão se foi golo, falta ou fora de jogo. Não são do tempo do VAR, mas hoje, como no tempo deles, não há jogo de futebol sem o homem do apito, não há jogo sem árbitro e por isso, hoje, temos para nos fazer companhia 2 referências da arbitragem portuguesa. Quer saber quem são? Prioridade ao mais velho, Pedro Henriques, 53 anos, lisboeta de gema e tenente-coronel do Exército na reserva. Arbitrou mais de 350 jogos. Faltou-lhe ser internacional. Duarte Gomes, 46 anos, é madeirense convertido a lisboeta. Arbitrou mais jogos do que aqueles que a memória consegue guardar. 14 deles foram na Liga dos Campeões. Só faltou apitar uma final, mas aviso já que não vou ser eu a alterar esta parte da história. Obrigada a ambos por se juntarem a nós neste Liga 433. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. É uma honra ter-vos aqui. E agora quero saber como é que se sentem assim de casaquinho, sentadinhos, para falar de futebol. Começa o mais velho. Começa o mais velho. Pedro. Boa tarde, então, obrigado por este convite. Sinto-me confortável, naturalmente. O importante é que, e acho que isso é um sentimento comum, tanto a mim como ao Duarte, quando lá passamos, quando lá estivemos como árbitros, vivemos com muita intensidade daquilo que fizemos e, obviamente, não ficou nada por fazer, como costumo dizer. E agora estamos noutra fase das nossas vidas, das nossas carreiras também profissionais, mas continuamos muito, enfim, no sofá, mas atentos àquilo que efetivamente se passa na arbitragem, sempre com o nosso sentido de crítica e, sobretudo, com o sentido de tentarmos ser construtivos e pedagógicos em relação àquilo que é o mundo da arbitragem. Exatamente, e vocês têm falado muito sobre ela e sobre essa necessidade de pedagogia na arbitragem em Portugal. Duarte, também tens sido um dos defensores da arbitragem, um dos que mais tenta dignificar o trabalho do árbitro, mas hoje vamos aqui falar de futebol e o que te pergunto é como é que te sentes? Estás nervoso? Não estás? O que é que achas que temos reservar? Não, não estou nada nervoso. É um mundo diferente, este mundo de estar noutros palcos mais mediáticos, com outro mediatismo. Os palcos à flor da relva também são mediáticos, mas de facto essa fase já passou, já deixei a carreira no ativo há 3 anos e portanto tenho-me habituado a um registro diferente naquela que é de facto uma sequência de uma carreira que foi vivida há muito tempo na prática e que agora, dentro daquele que é o meu contributo possível, segue também um pouco mais na teoria. Exatamente. Então, antes de dar o apito inicial, porque hoje o árbitro sou eu, vou-vos dizer que tenho 10 perguntas, vamos começar com 4, cada uma vale 5 pontos. E por isso, em cada pergunta vamos ter também um vídeo que ajuda a perceber um bocadinho a história. Se estiverem concentrados nas imagens, vão ver que tudo fica mais fácil. Afinal, também é assim agora, no tempo do VAR. Por isso, venha à primeira história do jogo. No Nacional se lançou a jogador, mas depressa percebeu que lhe faltava o jeito. Aos 16 anos, a família veio para Lisboa e, tendo ele ido ver um jogo ao Estádio da Luz, descobriu pelo chão prospecto com uma pergunta: queres ser árbitro? Estava já na faculdade de Direito, achou piada ao que podia ser uma aventura e foi muito mais do que isso. Não muito depois foi como estagiário a jogo na Boa Hora como fiscal de linha de António Marçal. Promovido à 3ª Divisão Nacional, foi agredido. Com o balneário cercado, teve de deixar o campo no carro da polícia. Pensou deixar a arbitragem e fez mais história do que num famoso penalti sobre Mário Jardel que levou o Sporting a empate na Luz. Vamos à pergunta? Vamos. Quando o Benfica ganhava por 2-0 ao Sporting, quem foi o árbitro que marcou o penalti que deu o 2-1? Hipótese A, Pedro Proença. Hipótese B, Pedro Henriques. Hipótese C, Duarte Gomes. Ou hipótese D, Paulo Parati. 15 segundos só a partir de agora para é difícil, responder. Queres copiar? Não, vais tu copiar, que eu sei que é.
Opa, pronto. Facílimo é esta, não é? Eu arrisquei. Arriscaste. Sabes Não que há sabes coisas que eu apago da minha memória, portanto agora. E agora, arrisquei. por falar de apagar da memória, era algo que tu gostavas de apagar da tua memória? Não. Este lance e esta decisão foi apenas uma entre várias decisões nesse jogo. Pena que a memória seletiva de tanta gente, de facto, recorda aquilo que às vezes importa. Faz parte importante da minha carreira, porque de facto colocou-me pela primeira vez enquanto árbitro e pela força do mediatismo que a decisão teve, a decisão errada, colocou-me num cenário bélico, num cenário destrutivo muito grande, face a reações, face a consequências profissionais, pessoais inclusive, e portanto fez-me crescer muito enquanto pessoa, essencialmente enquanto pessoa. Portanto, apesar de ter cometido um erro e cometido tantos na minha carreira, este foi determinante no meu crescimento, sem margem para dúvida. Ou seja, se pudesses, não o apagavas dessa tua história também por esse crescimento que, não enquanto erro, como é óbvio. Obviamente que o erro em si pagaria esse e todos os outros. E se houvesse o árbitro perfeito, eu gostava de ter sido o árbitro perfeito. Mas em relação às consequências do erro, elas foram muito importantes para mim. E vamos ver então qual é a resposta certa. A resposta certa é Duarte Gomes. Pronto, cá está. Foi uma brincadeirinha, foi uma surpresa também, mas foi aqui uma brincadeira que quisemos fazer neste início. Foi a resposta que eu carreguei, não foi? Foi, por acaso. 5 pontos. 5 pontos para ti e 5 pontos para o Pedro. Ótimo. Está a correr bem, por isso. Por que disseste o meu nome, Pedro? Tem boa memória. Vamos então ver a segunda história do jogo. Formado em Ciências Militares na Academia Militar, era alferes quando se lançou a cursos de árbitro e treinador de futebol e futsal. Achava que seria só para o ajudar em funções no Exército, mas não. A árbitro de Primeira Liga estreou-se no Santa Clara Braga. Na primeira vez que apitou o Futebol Clube do Porto com Salgueiros, marcou falta a Jorge Costa. Ele dirigiu-se-lhe reclamando: "Ó Pedro", riu e emendou: "Pedro não, Senhor Pedro". Fê-lo porque dias antes o lera em entrevista: "Trato todos os atletas por senhor jogador". Assim continuou, e de jogo em Guimarães, Mourinho afirmou: "Houve duas excelentes equipas em campo, a de arbitragem e a do Futebol Clube do Porto". Para si, melhor seria o Futebol Clube do Porto Sporting de março de 2007. Vamos então à pergunta. Quem foi o árbitro do jogo em que o Sporting ganhou ao Futebol Clube do Porto por 1-0 com um golo de Telho em março de 2007? Hipótese A, Carlos Xistra. Hipótese B, Pedro Henriques. Hipótese C, Duarte Gomes. Ou hipótese D, Olegário Benquerença. A partir de agora tem 15 segundos para responderem. Pedro, como é que foi ver estas imagens, recordar aquele momento? Lembras-te desta situação com o Jorge Costa ou não? Sim, lembro. Foi o meu terceiro jogo. Na altura havia sorteio dos árbitros, não era nomeação, e foi o meu terceiro jogo na Primeira Liga, o que é sempre um risco para quem está a iniciar na Primeira Divisão. Mas era assim, era o sorteio. Foi o Salgueiros 0 por 3 e, portanto, foi esta brincadeira que eu tinha dado uma entrevista no jornal a dizer exatamente isso. Tratava os jogadores por senhor jogador e o Jorge Costa brincou comigo quando tratou por Pedro e depois emendou para senhor árbitro, na perspectiva da brincadeira, como quem diz, eu também leio as suas entrevistas e, portanto, e criou-se ali um clima bom. O Jorge Costa era uma pessoa extremamente inteligente, por isso é que ele também era capitão do Futebol Clube do Porto, um líder autêntico dentro de campo, e criou-se logo ali uma quebra de gelo bastante interessante. E lembro bem, tanto este jogo como depois do que referem do Porto Sporting, do tal 0-1, porque foi um jogo muito atípico na perspectiva de que só mostrou um cartão amarelo. Portanto foi um jogo talvez dos jogos mais simples, e um Porto Sporting ser simples, e na altura um jogo até importante para o campeonato, porque o Sporting ao ganhar aproximou-se da liderança, podia ter ficado fora. É um campeonato que o Porto acaba em primeiro, o Sporting em segundo a 1 ponto e o Benfica em terceiro a 2. Portanto, estamos a falar dessa maravilhosa essa memória. Trataste os jogadores por senhor jogador até quando? Foi sempre assim? De uma maneira geral, sim. À medida que depois íamos criando alguma relação que era normal, até pela frequência com que íamos cruzando, passámos um bocadinho desse aspecto menos formal para um aspecto mais, aliás, um aspecto mais formal para um aspecto mais informal, e depois era normal, sobretudo com os capitães de equipa, que eram aqueles interlocutores junto do árbitro, começar a tratar depois pelo nome. Foi um pouco isso. Mas também temos que ver isto no enquadramento, ou seja, o enquadramento é à época que era. Hoje as coisas são diferentes. Na altura não havia Facebooks, nem Googles, nem nada dessa. Estamos a falar de 2000 para aí, 2001, e portanto estamos a falar de outra era,
onde efetivamente havia um maior distanciamento, um menor conhecimento das pessoas, havia menos jogos nas televisões e, no meu ponto de vista, era a forma certa. Hoje em dia as coisas são diferentes. Isto é maravilhoso ter os próprios protagonistas a contarem-nos o que é que viveram. Mas agora vamos cumprir aqui o formalismo e a resposta certa é... Exatamente, Pedro Henriques. É só para cumprir aqui as regras do jogo e não deturpar nada. Portanto, 10 pontos para o Duarte, 10 pontos para o Pedro. Posso concluir nestas duas primeiras perguntas que sabem da história da vida um do outro em termos de arbitragem. Portanto, saíram-se bem, não houve confusão nenhuma. Agora vamos ver o que se segue. Próxima história. Como o pai era vidreiro, cresceu na Marinha Grande. Jovem, tornou-se correspondente do mundo desportivo. Quem lhe lesse as crónicas tropeçava num traço vincado. Crítica implacável a árbitros. Por ser assim, amigo desafiou-o a fazer um curso para árbitros, murmurando-lhe. Talvez mudes a forma de olhar para eles. Fê-lo, e o que mudou foi o seu destino. Arbitrou a final da Taça dos Campeões Europeus de 1980 entre o Nottingham Forest e o Hamburgo. E no Mundial de 1982, já estivera no de 1978 e no Euro de 1980, Paulo Rossi foi o seu azar. Tinha-se decidido que, se o Brasil eliminasse a Itália, o árbitro da final seria eu. E assim deram-me como prémio de consolação o jogo do terceiro lugar. Vamos à pergunta. Quem foi o primeiro português a arbitrar uma final da Taça dos Campeões Europeus em 79-80? Hipótese A, César Correia. Hipótese B, António Garrido. Hipótese C, Vítor Correia. Ou hipótese D, Joaquim Campos. 15 segundos, senhores, para responderem. Responderam diferente. O Duarte respondeu António Garrido e o Pedro respondeu Joaquim Campos. E agora, o que eu quero saber é o que é que os levou a ter esta resposta. Vou começar por ti, Duarte. A certeza não tenho total, mas julgo que o António Garrido era de Leiria e sei que arbitrou uma final da Liga dos Campeões e julgo que foi a primeira, mas não tenho a certeza, mas tenho essa convicção mais ou menos garantida, diria eu. Pedro, o que é que te levou a responder? Como já não, se tivesse vídeo ao árbitro, eu ia ver agora e mudava para B, mas ele tem razão. O António Garrido é de Leiria, portanto tenho a ideia que... E é mais recente em relação ao Joaquim Campos. Estou bom vídeo agora olhando para as datas também. Pronto, então vamos lá ver se algum acertou na resposta. Exatamente, António Garrido. Já acertaste. Já posso Pronto, 15 pontos para o Duarte, 10 pontos para o Pedro. Fomos um bocadinho mais atrás e houve aqui, se calhar, uma antecipação tua na resposta. Sim, tranquilo. Depois pensando, tranquilo, isto ainda há muito jogo. Falámos aqui das críticas. Tenho muito tempo a me espalhar. Falámos aqui das críticas, não é? A nossa história falava que ele começou a escrever sobre arbitragem. É difícil para um árbitro precisamente lidar com as críticas. Qual é o segredo? Agora sou eu. É difícil no início, porque um árbitro que está no futebol amador, quando salta para a ribalta, para a Primeira Liga, salta para uma realidade completamente diferente, em termos de impacto, mediatismo, número de pessoas que estão nos estádios. O salto é mesmo muito grande. E nesses anos iniciais estão sujeitos a essa crítica, muita construtiva, felizmente, alguma destrutiva e maliciosa, e têm que aprender a lidar. Com o tempo, conseguem converter o arte inteligente, digamos assim, o arte mais sensato, consegue fazer dessa crítica uma ferramenta de aprendizagem e acaba por ser um trunfo muito grande poder evoluir de alguma forma filtrando o bom e aprendendo com isso e refletindo sobre isso e afastando aquilo que não interessa. É precisamente parte do crescimento no árbitro também saber lidar com essas críticas? Sim, e no contexto atual, de 2019, ainda mais. A questão aqui é percebermos até que ponto é que os árbitros, pessoalmente e individualmente, conseguem lidar exatamente com esse contexto, com essa crítica, que não é fácil, porque hoje temos um mediatismo que não tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. E dentro dessa perspectiva, penso que há aqui um trabalho que é muito relevante e muito importante do Conselho de Arbitragem, na perspectiva que os árbitros têm que ser definitivamente profissionais. E só com outros profissionais que percebam como é que se podem ajudar os árbitros, é que os árbitros poderão ser melhores na questão de lidar exatamente com este aspecto, porque nós sabemos que há muitos árbitros que, no contexto atual, têm grandes dificuldades em lidar exatamente com as críticas que são feitas
dos mais diversos quadrantes. E isso os afeta claramente, não digo na sua prestação, mas pelo menos no seu dia-a-dia. Obrigada pelos conselhos. Vamos já para a próxima história do nosso programa. Jogava handball no Sporting e aos 17 anos tornou-se árbitro de futebol. Licenciou-se em gestão no ISG, foi trabalhar como auditor para a KPMG. O seu primeiro jogo na primeira divisão foi em setembro de 2000. Aves Campo Maiorense, e do estádio só conseguiu sair 2 horas depois sob escolta policial. Não fugiu, porém, ao seu destino. Grande e belo destino. Não se quebrou quando, 11 anos depois, adepto do Benfica, que é o seu clube assumidamente, o agrediu no Colombo, partindo-lhe 2 dentes. Logo depois desse pior momento da sua vida, tornou-se o primeiro árbitro a dirigir no mesmo ano a final do Euro e a final da Champions, na vitória do Chelsea sobre o Bayern. E a pergunta é: quem foi o primeiro árbitro a apitar no mesmo ano a final do Euro e a final da Champions? Hipótese A, Vítor Pereira. Hipótese B, Duarte Gomes. Hipótese C, Pedro Proença. Ou hipótese D, Pedro Henriques. 15 segundos para responderem. Pronto, é assim. Com convicção. Difícil. Difícil porque estiveste lá. Pois, tive esse prazer. Não com o apito. Noutras funções. Mas foi um jogo especial. Foram 2 jogos especiais. E foram 2 jogos que foram o culminar de uma época muito boa. Na altura, ainda hoje acontece em alguns jogos, na altura na Liga dos Campeões, por não haver VAR, havia a obrigação de sermos 6 elementos nomeados. E de facto o trajeto, desde o início da época, foi crescente, com eliminatórias, com jogos de fase de grupos, com quartos de final e depois com o final da Champions. E os jogos da final, de facto, são jogos muito especiais. Aconteceu mesmo com o Euro, depois de estar lá quase 40 dias, e perceber que as equipas de arbitragem, tal como as equipas, as seleções, iam sendo afastadas, e nós, sempre com a humildade de percebermos que podíamos ir embora a qualquer altura, íamos ficando. E penso que é o mesmo que sente um jogador quando chega a uma final, é um momento de satisfação que é preciso sentir para perceber. Muito, muito, muito importante mesmo. Um momento alto da arbitragem portuguesa, sim, sem dúvida alguma. Pedro Proença, não é? sim. Exatamente. Vamos cumprir então o protocolo e mostrar a resposta certa. Pedro Proença, exatamente, a resposta C. Pedro Proença, e o Duarte fazia parte precisamente dessa equipa de arbitragem desses jogos que falámos. Portanto, 20 pontos para o Duarte nesta primeira fase, 15 pontos para o Pedro. Pedro, não te preocupes, isto ainda há muito ponto em jogo, portanto, como o Duarte diz, ainda há muito tempo para ele se espalhar, portanto não há problema nenhum. Vamos para a próxima fase deste nosso programa de árbitros. No futebol fala-se tanto deles que nós fizemos questão de juntar 2 referências da arbitragem portuguesa neste Liga 4-3-3. Saíram-se muito bem na primeira fase do nosso jogo, agora as coisas vão complicar assim um pouco. Eu tenho 3 perguntas, cada uma vale 10 pontos. Vamos ver como é que eles se saem, se sabem ou não de arbitragem. Vamos à próxima história. Com Beto na sua baliza, o Sevilha ganhou a Liga Europa de 2013-2014 ao Benfica de Jorge Jesus, do JJ, que dissera que Beto nunca seria um grande guarda-redes. No desempate por penaltis, defendeu remates de Rodrigo e Cardoso. O de Cardoso levou, porém, a que Gary Lineker escrevesse no Twitter: 3 árbitros a ver estes penaltis e não conseguem ver que o guarda-redes está fora da linha. No ano seguinte, o Sevilha voltou a vencer a Liga Europa, a sua terceira. O Beto ganhou-a no banco. A titularidade perdera na sequência de um brutal choque com Benzema, que o atirou para o hospital com luxação no ombro e traumatismo craniano, recuperando, porém, ainda há tempo de estar em Varsóvia. Vamos à pergunta. Quem era o árbitro do jogo em que o Sevilha de Beto ganhou a Liga Europa em 2013-2014 ao Benfica? Hipótese A, Félix Prush. Hipótese B, Yunit Sakir. Hipótese C, Janez Eriksson. Ou hipótese D, Damir Skomina. 15 segundos para responderem. O Pedro sorriu, o Duarte também. Pronto. Não faço a mínima ideia. Pronto. Não fazem a mínima ideia? Não, tenho uma ideia dos nomes, de 1 ou 2 podiam ser, por isso arriscar. Portanto, tentaste de alguma forma ir aqui à época, exatamente. não é? Quem é que era mais antigo, quem não era? Foi? Tentar por aí.
Está São por todos aí. nomes conhecidos. Duarte, copiaste, foi isso? Demoraste mais tempo? Não, palavra que não. Tinha esta ideia muito definida em relação ao alemão, ao Félix, mas pronto, mas posso estar. Mas ele pôs Félix, foi? Não faço a mínima ideia. Não, sim, okay, foi. Eu sei que vocês não sabem, por isso é que vocês estavam aí na brincadeira do vou copiar, não vou copiar, eu estava a entrar na vossa brincadeira. Eu sei que vocês não podem copiar, mas como ele estava aí a picar, sim, responderam os dois hipótese A, por isso complicou aqui um bocadinho, não complicou? Complicou um bocadinho. Então vamos lá ver a resposta, se está certa ou não. A resposta certa é... Exatamente, Félix Prus. Acertaram, meninos, hein? Complicou, mas portaram-se bem. E, portanto, mais 10 pontos para o Duarte, 30 pontos nesta altura e 25 pontos para o Pedro, também amelhou mais 10 pontos. Vamos para a próxima história. Foi em fevereiro de 2009, na Luz. Em cima do intervalo, Reis marcou canto e Ebdá bateu Elton. Aos 71 minutos, Lisandro Lopes correu para a baliza de Moreira. E Ebdá foi no seu encalço. O argentino caiu e o árbitro apontou para a marca de penalti. Luxo fez 1-1. Assim acabou a partida e Ebdá repetiu 5 vezes na flash interview. Il n'y a pas penalty. Entrou da comissão disciplinar da Liga em jogo e, concluindo que não houve razão para que a Dacim de Lisandro castigou com um jogo e multa de 750 euros. Foi a primeira que, com base na TV, se puniu a simulação. E o Futebol Clube do Porto comentou-o assim: para além da estranha decisão, a comissão disciplinar consegue reinventar as leis da física, deixando Newton às voltas no caixão. E a pergunta é... Que árbitro assinalou o penalti de Lisandro na Luz que a Comissão Disciplinar da Liga puniu por simulação? Hipótese A, Carlos Xistra. Hipótese B, Olgário Benquerença. Hipótese C, Lucílio Batista. Ou hipótese D, Pedro Proença. 15 segundos para responderem. Então, foram rápidos na resposta, não responderam a mesma coisa. Então, o Pedro respondeu hipótese B, Olgário Benquerença, e o Duarte respondeu hipótese D, Pedro Proença. Alguém se lembra deste jogo ou não? Pedro, lembras-te deste jogo? Não? Eu tenho a ideia deste jogo e tenho a ideia deste lance como um dos lances que também, de algum modo, marcou a carreira do Pedro enquanto árbitro, pela falha que teve na análise deste lance, tal como eu tive na análise do Jardel. Tenho a ideia, não a certeza, mas tenho uma ideia aproximada. Esta história tem a particularidade, precisamente, que falávamos aqui, que é foi a primeira vez que em Portugal as imagens foram utilizadas para punir uma decisão do árbitro, digamos assim. Hoje em dia o VAR está na ordem do nosso futebol, não é? O que é que vocês pensam do VAR? Vou começar pelo mais velho, está bem? Pedro, qual é a tua opinião sobre o VAR? Gostavas de ter sido árbitro com VAR ou não? Eu gostava de ter tido a hipótese, enquanto árbitro, em alguns lances que eu tomei determinadas decisões, eu ter a hipótese de ver no monitor aquilo que tinha acabado de assinalar, se estava correto ou não. Dito de outra maneira, eu acho que o vídeo-árbitro como ferramenta é extremamente útil, porque vai permitir fazer a correção de eventuais erros, sobretudo conforme está no protocolo, claros e óbvios. Mas a questão aqui que se coloca é que o protocolo, com o qual eu não concordo na íntegra, tem que ser, no meu ponto de vista, modificado e alterado. Basicamente, o que quero dizer com isto é que se está a pôr no VAR, na pessoa que está sentada na vídeo-árbitro, o ónus e o papel de, parece que, tomar decisões pela equipa de arbitragem. E, portanto, por isso é que eu disse, quando eu era árbitro, o que eu queria é que alguém me chamasse a atenção por uma determinada situação que eventualmente tinha potencial de não ter sido a decisão correta da minha parte e que me desse as imagens para eu, enquanto árbitro e enquanto pessoa nomeada para o jogo, e eu ir ver as imagens. E o que está a acontecer hoje em dia é que muitas das decisões, por causa do protocolo dizer que tem que ser um erro claro e óbvio, o vídeo-árbitro, mesmo achando que há potencial, não se intromete porque o protocolo não lhe permite. E, portanto, o que é que acontece? E o próprio árbitro não vai ver ao monitor essas imagens. E temos tido alguns casos, algumas reclamações em termos gerais do mundo do futebol, que não entende como é que uma ferramenta de cara, porque é cara, custa 1 milhão de euros, portanto, à Federação, por época, não tem, depois, esta possibilidade de serem os árbitros no terreno de jogo a irem ver sistematicamente, ou pelo menos dentro do protocolo, dentro daqueles lances que são para ser vistos. Eduardo, concordas com esta leitura ou tens uma visão diferente? Concordo em parte. Eu, de facto, não extremaria tanto a questão de ter a necessidade de ser eu a ver o lance, como é óbvio.
Eu parto do princípio, e aqui estou de acordo totalmente com o Pedro, o protocolo tem muito para evoluir e para crescer. Parece que é uma ferramenta fantástica e depois é colocada uma algema nos vídeo-árbitros que os restringe na sua atuação em grande parte daquela que poderia ser uma intervenção útil. Isso é frustrante para quem pode ajudar à decisão e não consegue. Agora, eu de facto gostaria de ter tido vídeo-árbitro nos meus jogos, obviamente cometi muitos erros que tenho a certeza, alguns deles evidentes nas imagens, há pouco falamos sobre um deles, e que isso não teria acontecido. Mas para isso, se eu não tivesse a hipótese de ver a imagem, que eu estivesse acompanhado por um vídeo-árbitro com qualidade. Porque, de facto, aqui também tem muito a ver com a competência e a capacidade de quem está atrás da máquina. E eu que estou no último minuto de jogo, com uma fadiga tremenda, com o suor a escorrer, com o oxigênio mais encurtado por força da minha falta de discernimento, se tiver alguém em quem eu confio, que está com toda a clareza, com toda a percepção e com todos os meios para ajudar a decisão, isso não me choca rigorosamente nada. Desde que, obviamente, me ajude a repor a verdade. Ok. Vamos então ver qual é a resposta. A resposta certa é Pedro Proença. E, portanto, o Duarte acertou e soma 40 pontos agora. O Pedro soma 25, mas calma, nada de... Isto é como num jogo de futebol. A desgraça vem para o fim. Só no final, e existem muitos golos ao minuto 92, por isso, Exatamente. até ao final vamos ver o que é que acontece. A próxima história da noite. Da primeira mão dessa supertaça se falou como jogo de vergonha. Na Luz, o Futebol Clube do Porto fez 1-0 por Rui Filipe. 3 minutos após, o Benfica empatou por Paneira. Aos 19, Secretário já fora expulso. Aos 35, foi Abel Xavier. Aos 81, mais 2 para a rua. Nelo revelou. Estava para bater livre. Rui Filipe tentou tocar a bola, dei-lhe toque para o afastar. O árbitro, que veio só para prejudicar o Benfica, expulsou-nos injustamente. João Vieira Pinto agrediu Paulinho Santos. Domingos Gomes, o médico do Futebol Clube do Porto, revelou que o seu médio vinha a vomitar sangue. João Vieira Pinto defendeu-se. Não sou maluquinho para fazer coisa assim e todos viram porque o fiz. Antes sofri agressões dele nas barbas do árbitro e nada. Então vamos à pergunta. Quem expulsou Secretário, Abel Xavier, Rui Filipe, Nelo e João Vieira Pinto na Supertaça de 1994? Carlos Calheiros, Veiga Trigo, Martins dos Santos ou Jorge Coroado? 15 segundos para responderem. Pronto, também não responderam a mesma coisa. O Pedro respondeu Veiga Trigo, o meu conterrâneo, sim. E o Duarte respondeu Jorge Coroado. Pronto, mas não estão muito convictos na resposta, nenhum. Nada. Então. Não tenho. Eu tenho uma ideia que houve um jogo que não correu bem ao Jorge, um jogo destes, não tenho certeza Estamos a falar de 94, não é? Pois, não tenho certeza se foi já houve este. muito jogo depois deste, Claro. não é? Isso já foi há... E por isso já foi assim há 25 muito anos, tempo. portanto. Então vamos lá desvendar. A resposta certa é... A. Carlos Calheiros. Foi ele. Portanto, nem um nem outro. Não fazia a mínima ideia. Também estamos a falar de um jogo de 94. Também não podia ser só facilidade. Claro. Eu, por acaso, em relação ao Jorge Coroado, excluí, porque eu fui fiscal linha, é o termo correto, entre 93 e 1995 dele. Embora a gente tivéssemos 3 árbitros assistentes, 6 fiscais de linha que rodássemos, e portanto podia ter sido um jogo que eu não tivesse com ele, não me recordava deste jogo em relação ao Coroado. Claro. Mas de qualquer maneira. O jogo da questão do Canidia. Pois, o Canidia até porque é nessa altura. É nessa altura, É, não é? 93, 94, mas não tinha a noção. Mas foi um Benfica Sporting, acho que foi esse. Foi. Já são muitos jogos. São muitos Eles jogos. não se podem saber tudo, não é? Calma. Para si, que está aí em casa, quero recordar-lhe que está a assistir à estreia do Liga 433, o programa que testa os conhecimentos de futebol dos portugueses. Quem souber mais e vencer a final, vai a Madrid ver a final da Liga dos Campeões, com tudo pago pela nossa Bola TV. Eu vou oferecer 2 bilhetes para a final, é excelente, não é? Pois, mas este prémio não está ao alcance de quem está aqui comigo hoje. Vocês vieram cá só fazer-me companhia, eu agradeço-vos imenso por isso. Vamos então recordar a pontuação no final desta fase. O Duarte tem 40 pontos, o Pedro tem 25. Agora, nesta próxima fase, vamos ter 3 perguntas, cada uma vale 20 pontos, por isso isto ainda pode dar a volta, está bem? Portanto, nada de desanimar. Vamos então à próxima história.
Foi a primeira final europeia do Futebol Clube do Porto, a Taça das Taças em maio de 1984. Fechou com 2-1 para a Juventus. Os portistas queixaram-se de que o árbitro da RDA deixara por marcar 2 penaltis a seu favor e que, além disso, o segundo golo de Boniek saíra de falta sobre João Pinto. Zé Beto correu para ele furioso. O árbitro escreveu no relatório que o agredira e, ao fiscal de linha, o guarda-redes defendeu-se. Quando ia falar com o árbitro, o bandeirinha virou-se e ficámos peito contra peito. Quis falar com ele e espetou-me uma bandeirola no estômago. Tirei-lhe da mão. Se fosse faca, tinha-me furado a barriga. Também negou ter dado pontapé no árbitro. E suspenso da UEFA foi por 1 ano. Então vamos à pergunta. Que árbitro levou a que Zé Beto fosse suspenso por 1 ano da UEFA por incidentes na final da Taça das Taças? Hipótese A, Albert Thomas. Hipótese B, Siegfried Kirchen. Hipótese C, Franz Ohrer. Hipótese D, Adolf Prokop. Adolf é um nome muito alemão. Vamos lá para 15 segundos para responder. Adolf é um nome muito alemão, certo? É isso? É um nome muito alemão, certo? Ou não? Não sei, há mais. Responderam os dois a mesma coisa. Ninguém se lembra deste jogo. Portanto, foi à sorte, já percebi pela vossa cara. Eu lembro ligeiramente do jogo, não me lembro rigorosamente nada do árbitro. Não é? Isto também temos que dificultar aqui um bocadinho. Claramente à sorte, claramente à sorte, mas olha, tiveram os dois o mesmo feeling e responderam os dois a hipótese B. Vamos. Eu, antes de desvendar se a resposta está certa ou não, ou melhor, antes de desvendar a resposta certa, pergunto-vos: quem foi a tua referência enquanto árbitro? Já falámos aqui de tantos árbitros, uns mais velhos, outros mais novos. Nós passamos por várias etapas na nossa carreira, desde estagiários, e portanto eu fui crescendo nessas referências, ia-me revendo naqueles que na altura tinham mais sentido. A nível nacional tive várias referências. O Vítor Pereira foi de facto uma delas, com quem fiz equipa. O próprio Pedro Proença, com quem fiz equipa, e sempre foram os dois muito profissionais na atitude, na dedicação. Mas a nível internacional era incontornável que o Colina era aquela figura que de facto, mais do que pela forma como arbitrava, porque também errava como os outros, pelo seu carisma, pela forma como era credível nas suas decisões e como se fazia respeitar. E eu sonhava que, quando fosse grande, também queria ser assim. Nunca cheguei a ser, mas era de facto uma referência. Pedro, e tu? Quem é que tiveste como referência? Cresceste com quem? Ainda enquanto mero espectador do futebol, Vítor Correia, nitidamente. Já faleceu, portanto, é falecido já Vítor Correia. Depois, enquanto árbitro, a experiência que tive com o Jorge Croado acabou por ser uma boa experiência para mim durante os 2 anos, embora a minha maneira de ser e de estar em termos de arbitragem era completamente diferente, mas isso tem a ver um bocadinho com as personalidades, com a maneira de ser e de estar cada um. E o Vítor Pereira, naturalmente, que foi de 90 a 2010, aqueles 20 anos que eu tive de arbitragem, referência não só como árbitro, mas depois, sobretudo, como dirigente, que acabei por ter, que era quase como diretor técnico e depois como presidente também do Conselho de Arbitragem. Nitidamente, se tivesse de destacar alguém, no plano nacional, o Vítor Pereira, obviamente. Depois, no plano internacional, não posso fugir muito àquilo que é uma referência para todos nós, por aquilo que trouxe de novo também para o setor da arbitragem, a questão da imagem, de gerir a imagem, portanto, tirar um bocadinho os árbitros daquilo que é o anonimato e para alguém que também tem importância e relevância em termos do jogo e que se colocou praticamente, o caso do Colina, obviamente, ou isso que estou a falar, se colocou ao nível praticamente de todos os outros intervenientes do jogo. O Colina acaba por marcar, sem dúvida, uma geração para nós como árbitros e, obviamente, até para todos os outros que não foram árbitros, jogadores e treinadores, obviamente. O futebol de uma maneira geral, exatamente. De uma maneira geral, exatamente. Então vamos ver, a resposta certa é D. Adolf Prokop. Bem dizia que Adolf era o nome alemão. Eu achei pela tua observação que irias responder D. Tive ali, mas depois pronto. Não tive nenhum feeling em relação à resposta. Não, olha. E tentei o nome mais alemão. Mas o giro também é isto, é esta troca de resposta certa, resposta errada, também não pode ser tudo facilidades. Por isso, vamos já à próxima história. Sintra despediu Robson, Pinto da Costa correu a contratá-lo. Não conseguiu evitar que Tony fizesse do Benfica campeão de 1993-94. Foi a tempo de ganhar a taça ao Sporting. Perdendo-a, Sintra disparou remoca ao árbitro. Cumpriu a tradição, a taça assenta-lhe bem. Robson estranhou-lhe a ira. Tínhamos de provar que éramos os melhores. No penalti foi golo. A bola entrou, Peixe tirou-a de dentro da baliza. O árbitro não devia ter assinalado penalti porque tinha sido golo. E se falhássemos? Com o Jamor a arder, garrafas, latas e pedras em rodopio, polícias de G3 em riste.
De Carlos Queiroz ouviu-se: quando existe um vencedor, tudo o que possa dizer-se da arbitragem soa a desculpa. A pergunta é: quem foi o árbitro da finalíssima da Taça de Portugal em 93-94, em que o Futebol Clube do Porto ganhou ao Sporting por 2-1? Hipótese A, Fortunato Azevedo. Hipótese B, Pinto Correia. Hipótese C, José Pratas. Ou hipótese D, Vítor Pereira. 15 segundos para responderem. Pronto, pensaram muito, durou um bocadinho mais, responderam os dois a mesma coisa. Isso, ou acertam os dois ou erram os dois. Vamos então ver. A resposta certa é... Acertaram! José Pratas. Muito bem. Portanto, 20 pontos para cada um. O Duarte tem agora 60 e o Pedro 45. Portanto, O que quer dizer que ainda na última eu posso vir a ser derrotado. certo. É isso. Se ele acertar a última e tu não, ganha ele. Até ao fim mesmo. É mesmo. com estas Isto é como no jogo de perguntas. futebol. Até o apito final, tudo pode acontecer. É ou não é? Eu tinha a dúvida entre o Fortunato Azevedo e o Pois José era Pratas. isso que eu te ia perguntar. Tinhas a dúvida entre quem? O Fortunato e o José Pratas. Na altura eu penso que não era permitido árbitros do mesmo distrito fazerem jogos das equipas, neste caso Lisboa e Porto, e portanto o Pinto Correia e o Vítor Pereira estariam afastados. Portanto, gostava dessas duas hipóteses. E tinha a sensação que era o Pratas, de facto. Tinha essa ideia. E bem. E tu, Pedro? Também foi? Acima de tudo, a questão do que ele estava a referenciar, que na altura os árbitros de Lisboa normalmente não arbitravam equipas de Lisboa, sobretudo quando eram com outros distritos. E daí que Pinto Correia e Vítor Pereira de Lisboa, fica logo... A minha dúvida depois também estava entre o José Pratas e o Fortunato Azevedo, um bocadinho igual. E afinal, acertaram os dois. Antes de irmos para a última pergunta, eu quero que me contem um bocadinho o que é que andam a fazer, o que é feito da vossa vida, o que é que fazem agora. O Pedro, aquilo dás aulas de nutrição numa série de sítios, portanto, em várias licenciaturas e mestrados e também de arbitragem, mas conta-me tu, o que é que andas a fazer? O que é que fazes agora? Portanto, uma das coisas que eu faço ainda relacionado com o futebol é escrevo num jornal público, escrevo numa revista digital, a Forman, colaboro com o Instituto Superior de Ciências Educativas nos mestrados de futebol, exatamente na parte das leis de jogo, e também trabalho com duas empresas que estão certificadas para o efeito, que dão formação que dão cursos de treinadores de nível 1 em Portugal. E, portanto, também dou o módulo de arbitragem. E depois tenho essa vertente também no IXE, de dar nutrição, na Escola de Armas também dou nutrição, numa outra escola profissional que é a EMA também dou nutrição. E, portanto, basicamente... São duas paixões, a nutrição e a arbitragem. Sim, a nutrição e sobretudo esta parte de dar aulas, que é realmente algo que eu gosto muito. Estou a acabar também o meu Pois eu ia-te doutoramento agora perguntar isso, quando é que acabas? Vai ser complicado na perspectiva do timing, ou seja, a parte curricular já está despachada, mas agora para terminar o doutoramento preciso efetivamente da parte da tese, que é sempre mais elaborado. Estou também a fazer em treino desportivo na Faculdade de Estado Humana e virado sobretudo para a arbitragem, que é esse também o meu objetivo. E tive, nos últimos 9 anos, ligados a projetos de televisão, nomeadamente na TVI e na Sport TV, por razões que são conhecidas publicamente. Portanto, há pouco tempo deixei a Sport TV, mas foram 9 anos seguidos de televisão e, portanto, a aguardar que possa vir efetivamente outro projeto, porque de tudo isto que eu faço e que realmente é aquilo que eu gosto, quer dizer, aquilo que eu mais gosto é a minha filha e a relação que tenho com a minha filha e o educá-la e estar com ela, mas acima de tudo, em termos profissionais, a minha grande paixão, gosto muito de escrever, gosto muito de dar aulas, formações, etc., mas aquilo que eu gosto mesmo são os projetos de televisão, que eu me sinto muito à vontade, muito confortável e, portanto, o futuro poderá trazer naturalmente outras perspectivas. Aguardemos pelo futuro reserva. Duarte, conta-me tudo. Pronto, a experiência no pós-carreira é curta, tem 3 anos, o Pedro tem mais experiência pós-carreira do que eu, mas de facto eu também não sou pessoa que gosta de parar. Eu gosto muito de arbitragem, gosto muito de futebol, mas gosto muito de arbitragem. Também estou ligado, como sabes, a um jornal desportivo que eu não sei se conheces, que é o jornal A Bola. Não sei, conheces. É um jornal muito credível e, portanto, eu acho que devias ler porque vais gostar muito. E, portanto, sou comentador, melhor, digamos assim, de longe, o melhor, de longe. Aqui ninguém nos ouve. E passa publicidade, passa como é publicidade, óbvio. claro. Mas de facto sou comentador no jornal A Bola, pontualmente também vim aqui à Bola TV, quando me pedem e tenho esse prazer e privilégio. Sou também comentador do canal, posso dizer, penso claro eu, da SIC Notícias, e também escrevo para o Expresso. E portanto eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar de arbitragem. Se tu me perguntares se eu gosto de analisar lances e de discutir lances e de dar a minha opinião técnica publicamente, não. Não gosto porque sei que cometi muitos erros enquanto árbitro, senti muitas vezes a injustiça de algumas palavras em relação àquela que era a apreciação que era feita ao meu trabalho e nunca me esqueço disso quando tento colocar-me nesse papel. E, portanto,
sendo o futebol, e em particular os lances do futebol, tão subjetivos, eu tenho um cuidado muito grande, mais do que dar uma opinião concreta em lances que são muito discutíveis, de tentar esclarecer as pessoas, explicar as regras, explicar o ponto de vista do árbitro, o seu posicionamento, mais do que de facto falar se houve acerto ou erro. E também criei um projeto pessoal que é o Kick-Off, que é um projeto que teve o lançamento de um livro, tem um site, onde aí sim faço o que eu mais gosto, que é tentar humanizar a figura do árbitro, o seu papel, aproximá-lo do adepto, isto através de várias ações que são criadas. Também tenho a sorte e o privilégio de ser embaixador da ética desportiva, que penso que também o Pedro também partilha comigo, do PNED, do IPDJ, e portanto andamos em muitos colóquios, muitas escolas, muitas universidades, a fazer o que mais gostamos, que é falar com os miúdos e com as pessoas. E, falar bem dos árbitros. Não, sensibilizá-las para a dificuldade da função, reconhecendo que há árbitros mais competentes do que outros, mais experientes do que outros e melhores do que outros, mas porque isto é assim no futebol com qualquer outra gente, e portanto dar naturalidade às coisas e desmistificar um pouco aquela suspeição eterna do erro premeditado. Ok. Muito obrigada aos dois por esta explicação. Carreiras recheadas no relevado e fora deles. Mas antes, vamos para a próxima história, a última deste programa. Foi nos quartos de final da Taça UEFA de 1992-93. Na primeira mão, Paneira marcou os 2 golos do Benfica e no pontapé de bicicleta de Vialli, a Juventus mostrou cara que Trapattoni lhe criara, cínica e traiçoeira. No Del Alpi, aos 2 minutos, Moller marcou canto, Silvino saiu à bola, Mozart contou-o. Dino Baggio entrou com o cotovelo em riste, estuporou o rosto do Silvino. Com um guarda-redes no chão, jorrando sangue do nariz e da boca, Kohler fez golo e o árbitro validou-o. A Croce Rossa entrou em campo. A TV mostrou Silvino na maca desfalecido. Com Neno na baliza, acabou 3-0. O árbitro passou pela cabine a pedir desculpas a Silvino e Tony afirmou: alguém ajudou a velha senhora a atravessar a rua. Vamos à pergunta. Quem foi o árbitro do jogo do Benfica com a Juventus em que partiram o nariz a Silvino? Hipótese A, Peter Milkson. Hipótese B, Guy Goethals. Hipótese C, Gheorghe Constantin. Hipótese D, Mark Bata. 15 segundos para responderem. O Duarte já respondeu. O Pedro também. Responderam os dois. Hipótese B. Devia ter escolhido outra. Pronto. Devias ter dito. Então, vamos já perceber se está certa ou se está errada. A resposta certa é errada. Peter Milkson foi ele o árbitro deste jogo. Por isso, 60 pontos para o Duarte, 45 para o Pedro. Isto parece muito, mas é só uma resposta e já tudo virava, como nós dissemos. Quero saber o que é que acharam desta experiência, deste novo papel para os dois. Pedro, conta-me. Em primeiro lugar, parabéns à Bola TV, exatamente por esta iniciativa, porque é a possibilidade também das pessoas verem na televisão um lado mais lúdico do futebol, porque o futebol é paixão, é também a discussão acesa entre os adeptos, obviamente que sim, são os resultados, mas é também este aspecto lúdico, e é interessante porque vais-te cruzar garantidamente aqui neste estúdio com muitas pessoas que já passaram por dentro dos relevados, como jogadores, como treinadores, árbitros, etc. E isso eu acho que é muito importante ouvires tu e as pessoas lá em casa o testemunho das pessoas que efetivamente são aquelas que são as mais relevantes e importantes do futebol, que são aquelas que passaram por lá e fizeram história, exatamente, fizeram o seu contributo. Por isso, acima de tudo, parabéns à Bola TV por esta iniciativa, a ti, muitas felicidades, e uma vez mais é um privilégio estar aqui sentado ao lado dos meus melhores amigos e uma pessoa ao lado de quem ganhou hoje também, já agora. Além de ganhou, e é para mim também, quando nós falamos em referências, embora nós sejamos dois árbitros da mesma geração, ele acaba também por ser uma grande referência. Eu fiz muitos jogos no estrangeiro com ele como quarto árbitro do Duarte Gomes, e ele é uma referência não só dentro como fora das 4 linhas, é uma pessoa que eu tenho uma enorme estima, e obrigado por este momento, por esta experiência, e obviamente que eu tive que deixar ganhar o Duarte Gomes, porque ele jogava em casa na Bola TV e podia ser despedido por causa disso. E eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu a mim na Sport TV. E foi tudo bem combinado antes, que é para não haver problemas, portanto... Vencedor, diz-me o que é que sentiste desta experiência. Não me sinto como vencedor. Eu subscrevo o que o Pedro diz, sem favor. Primeiro dizer-te a ti, Irene Palma, e também à Bola TV, parabéns pelo formato. Está muito giro, está muito entretido. Nós divertimos, mais do que o ganhar ou perder. De facto, percebemos que sabemos de futebol, mas não sabemos nada de futebol. E isto serve para todos nós como lição.
E também dizer que eu conheço o Pedro desde 91, portanto estamos a falar já de 28 anos. É uma amizade, não é apenas meu colega ou meu ex-colega, não é apenas alguém que desempenha as mesmas funções que eu desempenho agora, é mesmo um amigo. O Pedro é das pessoas mais sérias e mais honestas que eu já conheci até hoje. E tem uma carreira ligada ao Exército, onde esses valores são ainda mais aprofundados e, portanto, e seguramente que irá continuar a fazer aquilo que mais gosta, porque nós precisamos que o Pedro tenha palco para dar voz à sua experiência e para contribuir para que todos os adeptos e até mesmo os dirigentes e quem está no futebol possa saber um pouco mais das regras, porque todos somos poucos. É isso mesmo. Fui uma privilegiada eu por ter-vos aqui comigo nesta estreia. Obrigada ao vencedor. Obrigada ao que ficou em segundo lugar, aqui no Agrutados. Pois, não. É assim, eu não vos vou levar até Madrid, nem sequer dar-vos essa hipótese, mas temos aqui umas lembranças para vocês. Marco, vamos aqui às prendas que nós preparámos para eles. Então é assim, temos aqui duas prendinhas, que é para não dar confusão. Vou começar pelo Pedro. Temos uma imagem para ele recordar do fantástico arquivo fotográfico da bola. Peço-te que mostres também lá para casa. Muito e depois temos aqui também uma brincadeira, uma caricatura feita pelo nosso querido Pedro Nunes, que fez questão de nos permitir... Eu ia gozar com a tua cabeça, mas não posso expor o meu. É melhor não. Eu vou esperar. Então, este é o do Duarte. Vamos começar pela imagem do nosso fabuloso arquivo. Muito obrigado. É para ali, não é? É para ali? Muito obrigado. Vamos então. E agora a caricatura do Pronto, Pedro exatamente, Nunes. não posso. Está não fantástico. Podes dizer nada. Está fantástico. E faz justiça, de facto. Faz justiça, pronto. É uma brincadeira. Nós também temos algo Vocês também têm, não é? Pois é isso. Muito Pronto, obrigado. Marco, isto hoje estreia com prendas. Fantástico. É verdade. Então vamos lá. Pedro. Vou começar, portanto, este é o livro do Árbitro Pancada, o meu terceiro livro que eu também já publiquei e editei e tenho todo o gosto em oferecer, tanto a ti como a Bola TV. Portanto, obrigatório ler. Agora o teu livro, para depois darmos isto em conjunto. O meu é o Kick-Off, o tal projeto que te falava, as leis, Vocês acham que eu agora vou ter imenso tempo livre para ler isto tudo, mas eu vou ler tudo. Este vai sendo alterado nas edições seguintes, Pronto. mas já fala um pouco sobre o VAR e, portanto, para dar algumas luzes. Vamos lá. E isto é dado em conjunto, que é o nosso cartão. Cartão amarelo e cartão vermelho. É pá, por mera coincidência, cartão amarelo e vermelho. É para expulsar. Com a data de hoje e com a nossa assinatura também para ficar aqui no nosso registro. Maravilhoso ficar o registro destas. É a primeira vez que tenho um par de cartões. É um prazer. E pronto, nesta estreia, o que é que eu poderia querer mais? Nada, tive a melhor estreia possível. Que sejam felizes é aquilo que eu vos desejo. E assim, que está aí em casa, um obrigado especial por nos ter feito companhia. Voltamos no próximo Liga 433 e conto com a sua companhia para assistir ao jogo que preparámos com 2 novos convidados. Vai ver que vai valer a pena. De bola percebo eu, eles e você. Junte-se a nós no próximo Liga 433.